Hoje, meu Pai, a gente saia com o coração quebrantado e humilde. Nós queremos, meu Pai, te dedicar toda a honra e toda a glória. Que não tenha nada, meu Pai, que exalte a não ser o teu nome, meu Pai. É assim que nós te glorificamos, em nome do seu Filho amado, Jesus. Bom, então nós temos uma parábola muito importante, onde nós temos muito a aprender em todas as situações. Em cada trecho aqui, nós vamos aprender bastante. Eu mesmo, durante essa semana, fui muito abençoado, lendo, estudando, meditando na palavra do Senhor, e pela graça do nosso Senhor, contando com as orações de vocês, hoje eu posso trazer e falar aqui, mas com o coração quebrantado, humilde, sabendo que nada sou e que a palavra do Senhor seja exposta conforme as Escrituras, que eu não possa modificar absolutamente nada. Então, a parábola da viúva persistente nos mostrou que, independente das situações difíceis, nós temos que ter persistência na oração e levar o nosso Senhor acreditando que tudo vem dele, que nós não temos mérito algum e que, independente, Sr. Manel, da situação difícil, da situação em que se encontrava, ela tinha fé que o Senhor poderia atendê-la. E hoje, Lucas traz uma mensagem exposta para o nosso Senhor Jesus, que é uma situação muito simples. Dois homens. Um sobe totalmente autossuficiente. Ele dependia dele mesmo. O outro não tinha nada para entregar. Ele subiu com as mãos vazias. Ele não tinha nada a não ser misericórdia. Ele queria que o Senhor o escutasse. O primeiro homem, fariseu, ele era visto talvez ali por muitos como um molde, um padrão para o mundo. E as pessoas olhavam aquele homem ali e as palavras deles eram até direcionadas a Deus. Mas a palavra nos fala que Deus não escutou. Ele falava com Deus, mas ele se autopromovia. Então ele sobe ali, apesar das suas práticas espirituais, era um homem que orava, era um homem que jejuava, era um homem que muitos ali observavam e falavam assim, olha, quem sabe eu não chego nesse padrão de justiça. E ele se colocou como um padrão de justiça. Observa que este homem ali enxergava todos como pecadores, mas ele não. Ele era um padrão. E acontece ainda hoje muito disso, porque a gente costuma tirar Deus da equação. E como que ao decorrer dessa parábola contada por Jesus, ele abaixou a régua. O fariseu se coloca como padrão, ele começa a se comparar com outros. Ele é melhor que os ladrões, é melhor do que os corruptos, era melhor até mesmo do que aquele publicano. Ele era melhor que a sociedade, certo? E o bom de meditar na palavra do Senhor, que ela vem acompanhada da prática. Então, observe que quando a gente vai, a maioria das vezes, pregar a palavra do Senhor, nós nos deparamos com pessoas que são recém-convertidas ou que estão começando ali a meditar, a ter os olhos abertos para o Senhor, que as pessoas às vezes se colocam já como um padrão estabelecido de justiça. E aí se começa a entrar naquela prática. Olha, mas muitas vezes eu nem mesmo saio, eu sou uma pessoa que fico dentro de casa. Eu sou uma pessoa que não pratico corrupção, sou uma pessoa que não roubo, sou uma pessoa que não adultero. Eu sou uma pessoa que eu estou bem. A minha família está com saúde, está tudo certo dentro de casa. E começa a se estabelecer aquele padrão ali. E muitas das vezes eu acho que eu já estou até acostumado nesses processos de conversar sobre a palavra do Senhor, é que as respostas geralmente são as mesmas. Olha, mas tem meditado na palavra do Senhor? Não, eu não estou tendo tempo. Eu estou trabalhando tanto, eu estou com tanta rotina pesada dentro de casa que eu não estou tendo tempo para meditar nas Escrituras. A comunhão com os irmãos está conseguindo se estabelecer? Olha, não. Eu estou bem com a minha família dentro de casa, está dando tudo certo, está tudo acontecendo e tem aquela prática de justiça estabelecida. E muitas vezes eu me coloco
como aquele cara quebrado. Olha, eu sou tão miserável que eu preciso meditar na palavra do Senhor todos os dias para ela falar no meu coração o quanto que eu sou ruim. O quanto que, se eu sair de casa todos os meus dias sem meditar na palavra do Senhor, eu vou tropeçar em cada passo que eu der. Se eu não estiver na igreja, na comunidade, escutando a palavra do Senhor, tendo exortação, observando que as práticas que eu estou fazendo estão longe do meu Senhor, geralmente eu vou viver um padrão de justiça que, como o fariseu, o homem que entrava todos os dias se colocando, observe que na oração dele, ele se direciona a Deus, mas ele não pede nada. Ele não tinha nada a pedir. Ele tinha somente a se autopromover. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, obrigado porque eu não sou como ele, como aquele. Não tinha nada a melhorar. O padrão de justiça dele estava estabelecido. O que melhorar se ele não tinha nada a ser corrigido? Então é um homem que entra para falar, para colocar o público, para se colocar como um padrão, entrava ruim, quebrado, sem saber que estava ali, e saía todos os dias sem uma modificação. Ele continuava sendo um homem afastado de Deus, mas feliz, porque aos olhos do mundo ele era bem visto e saía assim. Já o publicano não. A prática do publicano ali o levava a ser visto como um homem. O publicano, que era o cobrador de imposto, era o cara, a escória da sociedade. Era aquele cara que você via e falava assim, nossa, misericórdia desse homem aí. Totalmente não tem práticas espirituais, não busca ao Senhor, está longe, afastado, e o próprio publicano se via assim. Mas voltando para a nossa primeira questão, que eu acho que é muito importante para nós, que era vivida naqueles dias de Jesus e ainda hoje, o Senhor, ele não aceita e ele rejeita a falsa piedade. E aí, voltando para a palavra do Senhor, no versículo 9 a 12, diz assim, eu queria ler com vocês. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé estava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo em tudo que eu tenho. A justiça do fariseu era uma questão sutil de uma idolatria. Ele se auto-idolatrava. Ele tirou tanto Deus da equação que ele passou a idolatrar a si mesmo. E as práticas espirituais, elas nos trazem para ter um relacionamento com o Senhor. Quando a gente vai, olha, agora eu estou meditando na palavra do Senhor, agora eu estou estudando teologia, agora eu estou conhecendo mais, agora os meus olhos estão caídos, agora os meus olhos eu consigo enxergar. E quando eu começo a ter conhecimento do que Deus quer para nós, não é para ser usado como uma autopromoção. Olha, eu jejuo para ter relacionamento com o Senhor, eu esvazio de mim mesmo e busco o pão da vida, que é o nosso Senhor. Eu busco aquela prática de orar e de jejuar para ter um relacionamento com Deus, não para se autopromover como fariseu. Eu tenho essa disciplina, mas essa disciplina é para que eu possa me quebrantar e buscar estar ao lado do meu Pai, não para mostrar para as pessoas um padrão. Ali está estabelecido um homem do Senhor. É aquele homem que conhece na teologia os 12 modos da espiritualidade para conseguir se aproximar com o Senhor. Ele pratica todas elas. Ele jejua, ele ora, ele medita na palavra, ele busca tudo isso, mas ele está vazio por dentro. Tudo que o Senhor nos dá como ferramenta é para que a gente
se quebrante, porque quando eu vou para a palavra do Senhor, às vezes a gente entra no nosso quarto soberbo, como fariseu. Nossa, estou indo na igreja todo domingo, eu pratico tudo que o Senhor quer de bom. Chego no meu quarto ali, com o nariz lá em cima, empinado. E aí começo a meditar na palavra do Senhor. E meditar na palavra do Senhor, a gente começa a entender muitas coisas. As respostas às vezes vêm doída. Nossa, e aí geralmente a gente fala assim, nossa, hoje o Senhor falou muito ao meu coração. Sabe que eu fui ler Gênesis e li ali que o Senhor buscou em todo mundo um homem justo. E ele viu ali na humanidade e falou tão profundo ao meu coração que o que ele achou foi pessoas más. Ele se entristeceu de tudo que ele viu. E aí você fala, nossa Senhor, mas eu acho que eu entendi errado, eu vou ler de novo Gênesis, porque não tinha no mundo, não é que nas reuniões daquela época, não é que aquelas pessoas que o mundo se enxergava como justo, não é que ali o Senhor encontrou? Não, ele não encontrou. E aí eu volto, tá, gente? Porque eu sei que vocês já enxergaram Noé nessa parte. Mas quando eu abro a Bíblia também em Romanos, quando eu vejo que não há um justo, nenhum sequer, às vezes a gente entra no nosso quarto com o nariz lá em cima e começa a sair arrastando, porque nós entendemos que, talvez, Manuel, Deus te mostrou naquele dia, meditando na palavra, que aquela cruz era para ser sua, que aquele dia que ele sangrou, clamando ao Senhor, talvez aquele clamor deveria ser seu. Aqueles pregos penetraram, talvez deveria ser para você. Mas a palavra do Senhor fala que você não é justo e que foi Jesus, não você, porque Jesus é justo, perfeito e é Ele. Nós não temos padrão nenhum para conseguir alcançar isso. E foi naquela cruz ali que Ele pagou tudo por você. Todas as vezes que a gente medita na palavra do Senhor, por mais que a gente tente ser um padrão para a sociedade, a gente recebe as disciplinas do Senhor. E nós deveríamos fazer e não desprezar a disciplina do Senhor. Nós precisamos ter tempo sim para meditar na palavra do Senhor, para entender que nós nunca seremos um padrão de justiça. Quando a palavra do Senhor fala assim, olha, achei meu servo Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, um homem que fará tudo o que eu mandar. Ele não está procurando ali uma pessoa perfeita. Jesus não procurava uma pessoa perfeita quando ele estava atrás dos 12. Deus quer encontrar pessoas quebrantadas, com coração humildes, aquelas pessoas que vão ser encontradas não porque tem alguma coisa a entregar, são aquelas pessoas que por mais que faça, é pela graça. Não tem nada que você vai fazer que vai encontrar o nosso Deus, a não ser a própria misericórdia dele. E aquele homem, o publicano, a escória da sociedade, aqueles que todos desprezavam, aqueles que ninguém queria estar perto, aquele homem cobrador de impostos, foi o homem que fez a oração mais extensa que nós já vimos na Bíblia até hoje. E Deus achou favor nele. A oração dele foi, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Essa oração foi a oração que alcançou a Deus. E quantas vezes a gente não busca práticas espirituais, às vezes até o fariseu estava praticando o jejum mais do que a lei exigia naquela época. O fariseu dizimava mais do que era exigido, ele fazia mais do que era solicitado, mas ele não queria favor nenhum do Senhor. Ele orava como se estivesse fazendo um favor para Deus. Deus não quer nada de nós, a não ser que a gente tenha totalmente dependência dele. Então, de um lado você tem o autodependente, aquele que se autopromove, o fariseu,
E do outro lado você tem um cara totalmente dependente do Senhor, que não tinha nada a entregar, que chegou ali, ele não tinha nem mesmo a audácia de olhar para o céu. Ele orava de cabeça baixa, ele batia no seu peito com sinal de clamor: Senhor, eu entendo o que eu sou, eu entendo o meu status atual. E muitas vezes, quando a gente começa a ir para uma igreja, quando a gente começa a buscar a comunidade, quando a gente começa a viver uma prática com o Senhor, é nessa questão que a gente jamais pode deixar que a idolatria tome conta de nós. Não é o seu pastor o modelo a ser seguido, não é a sua comunidade o modelo a ser seguido. O seu padrão é sempre Jesus Cristo. Nunca tire isso, porque o dia que seu pastor cair, você cai junto. O dia que a sua comunidade cair, você cai junto. E a maioria das vezes, nós colocamos as promoções. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja é a igreja do Senhor. Eu vou naquela outra porque aquela outra ali é a igreja do Senhor. Aliás, falando da nossa comunidade, quando a gente entende o nosso status atual, é onde que a gente busca realmente o clamor de Deus. Tem muitas ferramentas hoje em dia para a gente saber como que está a saúde, como que está o conhecimento, como que está o nível de proximidade da nossa comunidade. E o dia que nós fizemos isso, nós chegamos na primeira coisa a ser tratada, que a nossa igreja era morna. Se a gente entende que a nossa igreja é morna, nós deveríamos ser como aquele publicano. Porque se a gente vai para a palavra do Senhor fala de forma difícil de escutar o que ele tem vontade de fazer com aqueles que são mornos. Essa é a situação da nossa comunidade. Então, se a gente quer mesmo mudar e não ser como aquele fariseu que somente entrava destruído, mas aos olhos da sociedade estava tudo certo, voltava contente e estava tudo certo, se a gente não quer ser e nós queremos aprender aonde acertar, nós precisamos voltar para casa clamando ao nosso Senhor pela nossa comunidade, batendo no peito todos os dias, que a nossa oração ela seja simples, humilde, assim como aquele publicano, mas que seja uma oração sincera ao nosso Senhor. Senhor, aquele padrão que eu estabelecia, aquilo que eu achei que estava maravilhoso, todas as vezes que eu evangelizei, eu falei, não, mas tem que ser igual à nossa comunidade, tem que ser aquilo. Não, o padrão atual da sua comunidade é essa, doente, e precisa ser tratada. E quando nós saímos para levar a palavra do Senhor, é nesse nível que nós precisamos conversar com as pessoas, porque muitas vezes ela está doente, ela está com o seu padrão, ela está num padrão totalmente caído, mas ela não entende isso. E muitas vezes ela vê você como um padrão. Ela precisa ver o tamanho da nossa situação atual. A nossa situação é pessoas que precisam estar, meditar, ler a palavra, entender o que o Senhor quer de nós. A nossa situação são pessoas doentes mesmo, que precisam ser tratadas, que precisam de ajuda, que se não estiver na comunidade, que se estiver afastada do Senhor, vai cair. A gente não consegue, nós não conseguimos sozinhos. Nós não conseguimos dar um passo sequer sozinhos. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Inclusive, quando se sobe para pregar, quando sobe para fazer o louvor, para fazer a mídia, que vocês tenham piedade desses servos do Senhor. Orem, clamem, jejuem, busquem no íntimo do Senhor. Não para criar aqui um padrão para a sociedade, mas que seja verdadeiro. Porque senão nós seremos os piores dos fariseus. Sairemos daqui, Sr. Manel, sem nenhuma transformação. Eu não sou melhor daquelas pessoas que até ontem eu vivia com elas. Hoje,
eu não vou mais ficar com elas porque são pessoas que bebem, eu não vou ficar mais com ela porque o meu padrão agora, meu filho, não é esse. Eu estou aqui, elas estão aqui. Não, exatamente me colocando no meu status atual, que eu dependo da misericórdia do meu Senhor. E eu bato no meu peito todos os dias, entendendo que se não houver transformação verdadeira, eu volto amanhã para a lama que eu estava. Se eu não estiver com vocês hoje, se eu não depender da misericórdia de vocês, da graça do meu Senhor, da oração de vocês, não me deixem subir nesse púlpito, pelo amor de Deus, sem orar por mim. Amanhã vai ser o Gladson, amanhã vai ser o Joe. Por favor, orem pelo pastor de vocês. Clamem ao Senhor pelo pastor de vocês. É um homem como nós. Nós somos caídos e nós lutaremos todos os dias para ser pessoas melhores. Se depender mesmo do nosso padrão de justiça, nós estamos enrascados. Eu busquei 3, 4 palavras aqui para não sair. Bom, não temos mérito nenhum. E a segunda coisa que nós aprenderemos muito é: um coração humilde atrai o favor do nosso Senhor. Voltando para a prática, muitas vezes, Tati, eu escuto assim: olha, mas, inclusive semana passada, olha, mas Davi eu escuto muito. Aí você já vê que a pessoa não está lendo, ele escuta. Davi eu escuto muito, foi um pecador terrível. Davi, ele adulterou com Batseba e ainda mandou assassinar o marido dela. Davi pecou assim, Davi pecou assado, Davi fez isso, Davi fez aquilo. Cara, mas eu não sou como Davi, eu tenho um padrão de vida assim, assado. A minha vida é muito mais, eu estou num nível muito melhor do que Davi. Por que Davi, segundo o coração de Deus? Por que Davi? E geralmente eu falo, não vou te dar spoiler, cara, mas a resposta ela está na Bíblia. E se for possível, leia Salmos, mas não procure entender quem escreveu os Salmos. Leia e medite em Salmos como fosse você falando com o Senhor. Ao invés de estar ali, fulano de tal, coloque o seu nome, como você estivesse clamando ao Senhor. E você vai ver a profundidade do porquê Deus encontrou o seu servo Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, quebrantado. Davi é um homem que, quando você medita em Salmos 51, é um homem que traz para todos nós, com grande sabedoria, o que aprender. Ezequias, Josias, Davi, todos eles encontrados por Deus, não porque eles tinham algum mérito, todos eles encontrados por Deus, porque eles praticavam a humildade. Davi escreve Salmo 51 logo após pecar com Batseba, mas ele traz um quebrantamento tão forte que muitas vezes que eu leio o Salmo 51, eu saio moído do meu quarto. E eu peço a Deus mesmo que renove meu coração. Eu peço a Deus mesmo que renove a força do Espírito Santo em mim. Que me transforme, que eu seja transformado, tão branco como a neve. Que eu seja trazido de volta para pregar aos rebeldes e para que os rebeldes voltem ao nosso Senhor, assim como ele foi um dia. Davi, ele era um servo temente ao Senhor. Ele não era perfeito. Jamais Deus procurou um homem perfeito. Mas ele moldou Davi. E Davi fazia o que o Senhor mandava por misericórdia. Então nós temos muito a aprender sim com Davi. Aprender que o nosso coração humilde chama a atenção do Senhor. Bom, um terceiro ponto muito importante é que Jesus, ele inverte as ordens das coisas. E no verso 14, nós entendemos profundamente isso. O verso 14 diz assim: eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus,
Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aquele homem ali, visto pela sociedade como padrão, foi o homem que não recebeu favor nenhum de Deus, foi o homem não encontrado. Eu imagino os fariseus zangados nessa hora, quando Jesus joga logo uma passagem tão forte como essa. Os fariseus esperavam que o homem encontrado por Deus fosse aquele homem, aquele modelo que jejuava, que orava, mas que não tinha absolutamente nada dentro dele. E aqui Jesus continua combatendo a imagem da intimidade do íntimo com o nosso Senhor. Ele trouxe isso no homem rico e Lázaro, e ele volta agora, aqui na passagem de Lucas, combatendo a falsa imagem. Combatendo não é o que você está vendo, é o que está no íntimo. E Jesus inverte essa situação. E aquilo que você vai lendo ali e que te traz algum tipo de espanto é o que acontece muitas vezes nas nossas comunidades. Jesus falava para muitos ali que estavam naquela situação, que se achavam o padrão da sociedade. Mas ainda hoje a gente pratica isso. Quando você, participando de uma conexão, pergunta, olha, como que está a leitura? Olha, eu estou longe da palavra do Senhor, não estou tendo tempo. Olha, a nossa comunidade, você quase não vem na nossa conexão, está acontecendo alguma coisa? Olha, não estou conseguindo encaixar em nenhum dia. Você é tão bom, o seu padrão é tão alto que você não consegue participar de tudo aquilo que Deus te dá. E você é tão bom que no final você se espanta quando você enxerga o tamanho da sua miséria. E geralmente é quando buscamos a palavra do Senhor. É aqui que o Senhor fala profundamente aos nossos corações. Nós precisamos mesmo entender a nossa situação atual. Estudar o quanto que nós estamos em relacionamento com o nosso Senhor. Para não viver em automático, como o nosso pastor começou aqui a ministrar aos nossos corações. Viver numa rotina automática, talvez lá na frente você vai se espantar. E vai acontecer contigo o que aconteceu aqui a muitos. Mas um dia foi pregado isso na sua igreja e você deixou passar batido. Nós precisamos, um dia o Senhor falou ao seu coração, mas a rotina da vida você passou batido. Você vai passar batido tantas vezes que lá na frente, pela misericórdia de Deus, a graça vai te perseguir até o último dia de sua vida, no último minuto. Mas seja hoje aquela pessoa não conformada com isso. Seja agora. Não deixe para amanhã. Porque pela misericórdia de Deus, talvez ele alcance você. Agora, se você deixar isso passar tantas vezes na sua vida, o que você vai dizer depois? Foi pregado isso na tua igreja, foi pregado isso na palavra do Senhor. Você sempre deixou passar batido. É hoje. Hoje é o dia. Hoje que eu tenho que estar não conformado com isso. O meu padrão não é o padrão que Deus quer para mim. O meu padrão está longe. E se você é uma pessoa que pratica, se você tem a prática espiritual, se Deus te deu o conhecimento para se aproximar dele, não faça como o fariseu. Realmente usa as práticas espirituais para ter um relacionamento com Deus Altíssimo, com o Senhor dos Senhores. E não para se autopromover. Ei, estou jejuando há tanto tempo, há X anos, há X dias, há mais do que precisa, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, não sei o que. Olha, eis aqui o padrão, meu amigo, me siga. Não, siga para Jesus, olhe para a cruz dele. Aliás, Spurgeon foi convertido assim. Uma mensagem simples em Isaías. Olhe para Jesus. É nele a salvação. Se você se vê como um padrão, meu amigo, você é o pior dos miseráveis. Mas entenda isso hoje. Não deixe isso para amanhã.
Deixa a rotina levar. Vá para sua casa, meu filho. E é hoje o quebrantamento. É naquele quarto escuro ali que você vai entrar com o nariz lá em cima, vai sair rastejando, pedindo ao Senhor misericórdia e que Ele tenha compaixão de ti. Bom, o quarto ponto, que é um ponto muito importante para nós, a dependência como modelo do coração aprovado por Deus. E nós vamos encontrar isso em uma coisa muito linda, no versículo 16 ao 17. Leia comigo, por favor. Diz assim: mas Jesus chamou assim as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como criança, nunca entrará nele. O fariseu não tinha nada, o publicano menos ainda. E a criança, ela nem sabe o que entregar, ela não tem mérito nenhum. Talvez se você perguntar pro Luiz, pro Luquinhas, o porquê que eles amam o pai deles, a gente pode até se surpreender, mas talvez ele nem saiba. Ele só ama. A criança é pura, ela não tem nada a entregar ao nosso Deus, mas ela vai assim mesmo. Ela ama o nosso Senhor, ela não sabe o porquê, mas ela tem fé. Se você perguntar sobre Jesus, ela não vai saber te responder, mas crê. É tão lindo o evangelismo quando a Elô está com a gente, que quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai falar, as pessoas às vezes dão 3 passos para trás assim, porque acham que você quer algo em troca. Mas a Elô não. Eles olham para ela e sabem que ela não tem nada a entregar, a não ser a pureza. Então a bailarina evangelista, ela entrega aquele cartãozinho ali. O Senhor pediu para te entregar, a mamãe pediu para te entregar, e a pessoa vê a pureza daquilo tudo. Nós precisamos ser como a Elô, nós precisamos ser como as crianças, puro de coração, sem nada, totalmente dependente. Lucas e Luiz são totalmente dependentes de vocês. Eles não sabem o porquê, mas são dependentes. Nós precisamos ser assim com o nosso Senhor. Nós precisamos ser totalmente dependentes, sem mérito algum. Não tem absolutamente nada que você faça hoje, que você vai fazer, que vai achar recompensa no nosso Senhor. A não ser entender que um dia Ele mesmo deixou, se fez carne, veio aqui, se fez homem por vocês, por nós, e nos mostrou ali o padrão a ser seguido. A ética, que a gente nunca vai conseguir, mas nós vamos estar no processo de santificação até o final dos dias. Eu nunca vou conseguir ser um padrão, mas eu vou buscar isso com misericórdia de vocês, com misericórdia do nosso Senhor. Nós estamos caminhando para a Santa Ceia do nosso Senhor. Eu gostaria de chamar o nosso pastor Jonathan Bezerra, músico, evangelista, mas miserável pecador, como todos nós, mas é um homem que eu agradeço muito ao Senhor por ter colocado na minha vida, pois é um daqueles que tem me ajudado muito a ser um homem temente ao Senhor. Hoje nós viemos armado mesmo, né? Bíblia para tudo quanto é lado. Amém. Enquanto a Luana vai entregando, eu peço vocês que orem junto comigo, porque este momento é um momento muito especial. E quem pode participar deles? Todos aqueles que entenderam com o coração quebrantado que dependemos da graça do Senhor para tudo. Então, com o coração quebrado, pedindo misericórdia,
e façam aquela extensa oração que o publicano fez, aquela longa, de um discurso, uma exegese maravilhosa, pedindo misericórdia ao nosso Senhor, entendendo que somos pecadores. Orem antes de a gente realizar a Santa Ceia do Senhor. Senhor Jesus, nós entendemos, meu Pai, hoje, agora, neste momento, meu Pai, que nós dependemos de Ti para tudo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Neste momento, meu Pai, queremos entregar a nossa vida, a vida da nossa família. Queremos entregar, meu Pai, de forma profunda, porque nós dependemos da Sua misericórdia, meu Pai. Neste momento, Paizinho, nós te pedimos que feche todas as brechas espirituais, retire fora, meu Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, e que Teu Santo Espírito, meu Pai, esteja presente nos guiando todos os dias, porque somente pelo Espírito Santo podemos achar algo de bom e que Te chame para perto de nós, meu Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Comam todos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Sempre que... Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aguardando a vinda do nosso Senhor, crendo no nosso Senhor Jesus, que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, e vivo está para a glória de Deus Pai, aquele a quem podemos chamar de Abba Pai, Paizinho querido, Pai amado. Você participe desse momento da mesa do Senhor. Lopes, ele diz uma frase que é a seguinte: a porta do céu é baixa demais para aqueles que andam de cabeça erguida. A oração, ela não é palavras de autossuficiência, ela é um momento de quebrantamento, é um momento que a gente entende o quão miseráveis somos, e é um momento muito importante que
nós entendemos a salvação do nosso Senhor Jesus naquela cruz. E nós temos completamente fé que um dia nós estaremos na eternidade, não por méritos próprios, não porque eu fiz isso ou fiz aquilo, mas porque nós entendemos que o reino dos céus são feitos para aqueles que têm um coração igual o de uma criança. Saia desse comodismo. Entenda hoje o quão profundo o Senhor quer entrar no seu coração, o quão profundo o Senhor quer na sua vida, o quão profundo será as modificações daqui para frente, entendendo que não temos nada a ser feito a não ser clamar, buscar relacionamento com o nosso Senhor. Entendendo tudo isso, nós levaremos a mensagem para muitas pessoas que um dia serão transformadas, e aqueles rebeldes, eles se voltarão ao Senhor, assim como Davi escreve em Salmo 51, os rebeldes voltarão ao nosso Senhor, e pela graça e misericórdia do Espírito Santo de Deus, estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, e a igreja diz, amém. Uma salva de palmas para nosso Senhor. Até o próximo domingo, gente. Que o Senhor acompanhe vocês. Que tenhamos uma semana abençoada. Até o próximo culto. Amém. Deus abençoe. Miguelito, é uma honra ter você conosco. A honra é toda minha. Deus, meu